Boa noite a todos. Hoje, 17 de outubro de 2025, estamos iniciando mais um estudo do livro dos Espíritos. Estudo esse organizado, promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná, Brasil. E para aquelas pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube, nós sempre informamos no início que poderão encontrar lá no nosso site os links dos nossos estudos anteriores. Sempre lembrando que, como é um estudo contínuo, vai ter vários anos, nós estamos agora no terceiro ano de estudo, então vai ter outros anos de estudo, e esse é o terceiro, né? Que é o 2025 e 2027. E lá você encontrarão lá os playlists desse estudo, também do estudo da Revista Espírita, que é organizado aos sábados. Esse nosso estudo ele é organizado, ele é apresentado ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas, e todos aqueles que quiserem participar são bem-vindos para entrar no nosso site, lá encontrarão um caminho para fazer as inscrições e obter o link para nos acompanhar ao vivo às sextas-feiras, 19 horas, horário de Brasília, Brasil. Bom, nós estamos no estudo número 7, nesse ano de 2025-26, e, dando continuidade aqui, nós estamos aqui nas questões de perguntas e respostas. Nós estamos na parte primeira, que é as causas primárias, e nessa capítulo primeiro, né, na parte primeira, né, ele fala sobre Deus, né? Então, na parte de Deus, e nós falamos bastante no estudo anterior, falamos sobre prolegômenos e também sobre a questão de 1 a 3, que é de Deus, né? Que é Deus? Pergunta muito interessante, para as pessoas que talvez estão começando nos da hoje, e volte lá para entender, nós conversamos bastante, debatemos bastante, é bem interessante sobre essa questão de que é Deus. E de hoje, primeira questão aqui, que são sobre as provas da existência de Deus. Nós falamos sobre Deus e buscamos alguns conceitos e algumas maneiras de que nós vemos Deus, né? Então, agora o Kardec pergunta aos espíritos das provas da existência de Deus. E a pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? A resposta que os espíritos nos dão. Um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão respondendo. Essa resposta aí, a pergunta é bem clara, né? Então, não tem como, né? Não existe por acaso, como é que pode, né? Então, alguns tentam provar aí, tirar Deus da... Não tem como, né? Porque não há efeito sem causa, né? Procurar a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Pode. Tá sem microfone. Eduardo, tá sem um microfone, por favor. Isso. Tem muito fio aqui em cima. É uma frase do Benjamin Franklin, né, lá por 1860, 1870, não há a data dessa frase dele. Ele disse que não admitir o princípio criador ou a existência de Deus é o equivalente a achar que um dicionário foi obra de uma explosão numa tipografia, ou talvez hoje de uma sobretensão nos nossos computadores produzir a Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, né? Então, isso torna um raciocínio lá, a época de Kardec, né, 1860, 70, ele não era espírita, nada disso, mas essa história do acaso ou da fortuidade da criação, ela morre por terra numa assertividade dessa do Benjamin Franklin, né? Que seria
perfeitamente impossível, né, no caso da tipografia na época, produzir um dicionário, dado a complexidade das leis que regem o universo, né? Eu acho que é meio por aí. É bacana, né? Os próprios cientistas, ciência não tem como, né? Não tem jeito. Não, não é impossível. Tem que ser alguma coisa que fez, né? Antes, né? E o Kardec comenta sobre isso, né? Para crer-se em Deus, basta se lance orar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Bem como o Eduardo estava comentando ali, não tem como, né? Como que o nada vai fazer alguma coisa? Como que vai, ele colocou o exemplo do dicionário, como é que vai criar o dicionário? Não tem como, né? Alguém tem que anteceder tudo isso. E o Kardec continua. Que dedução você pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde eles viria esse sentimento se não tivesse uma base? É uma consequência do princípio. Não há um efeito sem causa. Né? Repetindo isso, porque realmente não tem sentido. Né? E aí ele traz essa pergunta, porque dos povos mais primitivos que tem, todos independentes de região, do local, sempre tinha traz esse instinto, né, da existência de um ser, a maneira deles, como nós discutimos no nosso primeiro estudo, mas todos trazem esse sentimento íntimo de um Deus, né, de que Deus existe. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus, não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Interessante, né? O Kardec é fantástico, né? Você vê que mas não pode ser que alguém ensinou essa pessoal, né, sobre isso? Né? E aí os espíritos respondem, se fosse assim, por que existiria nos ossos selvagens esse sentimento? Né? Então, faz sentido, né? E o Kardec comenta, se o sentimento da existência de Deus, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto do ensino, não seria universal, e não existiria senão os que houvessem podido receber este ensino, conforme se dá com as noções científicas. É verdade, né? Se a gente olhar aí, por mais remota que seja, todos os tipos de civilização sempre teve esse sentimento da existência de um ser superior, né? De Deus, não tem como. Independente dos mais selvagens, todos sempre tiveram isso. Né? Bastante estudar a história, né? Sete, poder-se-ia achar a propriedade íntima da matéria a causa primária da formação das coisas? A resposta. Mas então, qual seria a causa das propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Interessante, né? Que daí é aquela resposta que até hoje muitas pessoas vêm falando do Big Bang, não sei o quê. Mas então, e aí? Da onde é que veio, né? Da onde que gerou tudo isso? Para trás, né? Então não tem como, né? Sempre você vai chegar. Sempre tem que ter uma causa, né, primária, né? Não tem como. Nesses textos, o Kardec sempre vai comentando, né? Então ele faz mais um comentário aqui. Ó. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar efeito pela causa. Porquanto essas propriedades são também elas
um efeito, que há de ter uma causa. Mas sempre reforçando isso, né, para que a gente possa entender bem claro isso. Nós podemos ter dificuldade para entender o que é Deus, mas que a existência dele não, né? Por isso que é bem claro nessas questões. O que se deve pensar, 8. O que deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Continua na mesma linha de perguntas, né? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso o ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. O Kardec comenta. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações de desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema, superior a todas as inteligências? Vou repetir. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Diz um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, veja a obra e procurar o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Comentário de Kardec. O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não poder de nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhes deem. Então, aqui nós vamos entrar para os atributos da divindade. Alguém quer fazer algum comentário aqui? É bem claro, mas de repente alguém quiser fazer um comentário aí sobre esse primeiro ponto aí das provas da existência de Deus? Alguém tem dúvida? Bom, se ninguém tem uma dúvida, nós estamos dando continuidade, que agora vai ficando um pouco mais claro, né, sobre essa questão de Deus, né? E aí fica mais fácil de até nós entendermos, né? Eu acho que sobre a prova da existência de Deus não resta nenhuma dúvida, né? Ele explana bastante. Mas agora ainda para nós entendermos assim Deus, né, quando nós estudamos a primeira questão, né, nada melhor do que estudarmos os atributos da divindade, né? E aquela questão que nós discutimos bastante e a conclusão nossa foi bem clara, que acho que é bem nessa resposta que ele vai dar aqui, né? Nós temos dificuldade de entender a grandiosidade, o que é Deus, né?
Então ele pergunta aqui na primeira, ó, 10, na 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Tá curtinha. Não. Falta-lhe para isso o sentido. E eu fiz questão de estudar bastante, né, para repetir bastante aquela primeira questão, exatamente por isso. Porque nós podemos criar aí alguma linha de pensamento, e falamos, mas falta para nós, como é que nós, né? Falta-lhe para isso o sentido, não tem como a gente compreender, né? Essa natureza íntima de Deus. E o Kardec continua perguntando, né? Na 11, olha lá. Será dado o dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Quanto estamos longe disso ainda, né? Se a gente analisar bem essa pergunta e essa resposta. Né? Quando vamos compreender aí o mistério da divindade? Temos que evoluir muito, muito, muito. Né? E aí a resposta deixa bem claro, ó. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Pode falar. Pereira, quando ele fala ali, o verá, né? Ver, compreender, perceber, sentir é uma coisa. Agora, ver, esse ver, eu não consigo entender esse não ver claro com os olhos que nós temos, óbvio, nesse estágio. Mas será, como que será esse ver Deus, que já que é uma energia e que não tem forma, não tem... Eu tenho uma certa dificuldade de imaginar o que seria, acho que todo mundo tem, né? O que seria esse ver Deus, né? Enxergar, perceber tudo bem, deve ser alguma coisa bem mais razoável. Agora, esse ver aqui me intriga um pouco, viu? É um excelente questionamento. Eu também tive mais ou menos essa percepção. Talvez aí a palavra verá não é no sentido de chegar, né? De enxergar. Porque senão você está colocando que Deus é alguma coisa, né? Que é exatamente. um objeto, que eu não sei. E o que tem uma forma definida, enfim. Tem uma forma definida, né? Não sei, e não é assim que nós vimos nas perguntas anteriores, e todo o texto fica deixando bem claro, né? Que a inteligência é a causa primária de tudo, né? Então, você não... O que tinha a ver, né? Eu quero ver, porque lá na 3 ele fala que é pobreza na linguagem humana é insuficiente para definir o que está além do seu conhecimento, né? Então, e na anterior aqui também... Talvez esse ver dele seja uma forma da gente poder entender agora o que seria ver, né? Exatamente. Porque aqui também ele fala, não, falta lei para isso sentido, hoje, né? O sentido. Mas aqui quando ele fala, bom, chega ao ponto que ele vai evoluir, que está falando de evolução, que ele está certo, a perfeição. Quando ele perfeição, ele verá e compreenderá. Bom, mas ainda assim ele fala... É uma coisa, agora... Ainda assim ele fala que é pobreza na linguagem humana, né? Atual. Aqui na anterior fala exatamente isso. Né? Exatamente. Talvez e esse ver, ele tenha, sei lá, pode ter colocado isso para que a gente pudesse entender que um dia a gente perceberá e não verá, né? Eu acho que talvez o tema mais correto seria perceber, mas é uma questão, assim, de a gente procurar estudar um pouquinho mais sobre isso, né? O significado disso, né? Legal. Né? Eu acho que é aí que falta, talvez, assim, mais grupos de estudo, grupos mediúnicos de estudo. Até nós estávamos estudando no estudo da Revista Espírita, o Kardec colocou lá em 1862 umas questões, perguntas que ele fez para vários grupos, né? Sobre vários temas, questionando tal, para os grupos responderem. E para os espíritos, para os grupos diferentes, como é diferente, que os espíritos pudessem responder as questões para ele ter essa universalização. Esse seria um tema interessante de algum grupo de estudo, a gente fazer uma pergunta um dia, né?
alguns espíritos, alguns grupos, perguntar o que é esse ver Deus, né? Realmente falta hoje para nós. Eu tenho dificuldade, realmente, concordo com você, mas ver, mas peraí, se você está falando ver, você está dizendo que ele tem alguma coisa, né? Tá, eu vou fazer um comentário, posso? Sim, calma, por favor. Então, é sobre isso que vocês estão conversando, né, que a gente está comentando, eu acho que tem tudo a ver com essa questão da nossa matéria grosseira. Por que que a gente discute exatamente uma das discussões, né, que a gente faz, por exemplo, essa que o Eduardo colocou, e a gente não consegue definir em função justamente do que a gente comentou no estudo passado e o que a gente viu agora há pouco na pergunta anterior sobre o nosso estado da matéria. Nosso estado da matéria é grosseiro e por isso mesmo tem muitas coisas que a gente não vai entender. Então, eu acredito que esteja dentro desse raciocínio, de que ver, compreender, fica difícil em função disso. Então, claro, inclusive, essa questão pode ser definida diferentemente entre as pessoas que leem essa pergunta e resposta. Ah, pode ser ver com os olhos, ou não acredito que seja ver com os olhos, mas essa definição vai ser muito de cada interpretação, justamente porque não existe uma explicação definida, que eu acredito que seja por causa disso, porque nós não temos essa condição de entendimento, né? E talvez, Pereira, até esses espíritos que possam vir dar resposta para a gente, como você falou, talvez também eles não tenham. É. Por quê? Porque nós só vamos conseguir isso, que eu acabei de entender, quando nós estivermos muito além, mas muito além mesmo, né? Em direção à perfeição. Esse é o meu entendimento. Não, perfeito, eu também penso assim. O ver pode ser interpretado de uma maneira diferente. O ver, mas você no sentido de sentir, né, de perceber, sei lá, que nós talvez estamos. Mas nós ainda falta para nós uma palavra, né? Talvez até para a resposta faltou aí, que nós pudéssemos compreender isso. Perfeito, bacana. E o Kardec comenta, ó, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender, olha aí, ó, a inferioridade, que ela comentou ali agora há pouco, a inferioridade da faculdade do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas perfeições lhe atribui. Mas, à medida que ele nele desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade. E, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. É isso aí. Falta para nós ainda questões aí que não conseguimos entender, né? É interessante que o Kardec vai perguntando, porque as dúvidas que nós estamos tendo aqui, o Kardec também tinha, e ele vai se, digamos assim, colocando, né? Olha lá, 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Algumas, né? De algumas, sim. Nem todas. E agora aqui na 13, que ele vai falar sobre essas questões do Buda. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? No nosso ponto de vista, sim, porque crês abranger tudo. Saber, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias, sensações, não tem meio de exprimir. Olha aí. Né? Algumas, do nosso ponto de vista, isso seria, mas ainda não temos, naquela época ele colocou isso, e hoje também não temos condições de entender. Não tem condições de exprimir, de colocar, né, essas questões. E ele coloca. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir
em grau supremo essas perfeições. Porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Agora vem aqui o Kardec coloca aquelas questões que ele colocou ali, né? Ele vai esclarecer melhor sobre essas questões. Então, a primeira que eu vou falar. Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou, então, também seria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Lembra a questão 2, né? Do infinito, né? É imutável. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Não pode mudar, né? Em qualquer época, qualquer momento, sempre vai ser a lei de Deus, a lei de Deus. É imaterial. Inteligência suprema. Aí vai naquele sentido. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito à transformação da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito, seria a obra de outro Deus. É interessante essas definições, né? Vai deixando bem claro essas questões, para entender. Eu gosto mais desta aqui, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial da lei divina se revela assim nas mais pequenas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da vontade de Deus. Eu acho interessante essa afirmativa, porque ele começa assim, ó, não é boa. Deus é soberanamente justo. A sua bondade está na justiça, né? Justo é bom. Não é o contrário, né? Não é bonzinho. Bem interessante essa questão aqui para nós. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa questão? Sobre os atributos de Deus? Tudo bem, né? Eu acho que fica bem claro aqui, né? Da maneira que coloca assim, fica mais fácil da gente entender. Por mais como o próprio texto diz ali já que ainda falta algumas questões que a gente não consegue compreender ainda, né? Mas aqui dá para entender melhor Deus, né? Agora, o outro tópico é o panteísmo. 14. Deus é um ser distinto. Ou será, como opinam alguns, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Pior que até hoje tem umas pessoas que pensam assim, né? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito, não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Isso não poderei duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vades além. Olha, crede-me, não vades
Não vos pecais no labirinto, donde não lograríeis sair. Isso não vos nos tornaria melhor. Antes um pouco mais orgulhosos. Antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade não saberíeis. Tem muita gente que é aí, né? Esse que está colocando aqui já, né? Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertar delas, o que será muito mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Olha que resposta, né? Ele já até dá uma meia dura, né? Fala, pô, por que você está querendo entrar todas as coisas, né? Tudo é você mesmo, né? Nossa perfeição, né? Ele entrar no que é impenetrável não vai resolver nada. Então, a gente debate aqui, temos estudo, discute, mas eu acho que foi bacana até aquele primeiro estudo ali, nas questões 1, 2 e 3, para a gente refletir sobre isso, mas paramos ali, né? Não vamos querer buscar coisas que nós não vamos conseguir compreender. Bem bacana isso. 15. O que se deve pensar a opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituem em conjunto, a própria divindade. Ou por outra, que se deve pensar na doutrina panteísta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser parte dele, parte de Deus, né? Interessante que agora as respostas são mais compridas, até mais longas, né, do que as próprias. As perguntas são mais longas do que as próprias respostas. Né? 16. Pretende os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os homens, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio, ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele, maiúsculo, é Deus, né, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Reflete maduramente, e não será difícil reconhecer o absurdo. Kardec comenta. Essa doutrina faz de Deus um ser material, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande, porque somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente de Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeita a todas as virtudes, a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da humanidade, a imutabilidade. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ela fique rebaixada entre a nossa compreensão. E não haverá sutileza de sofisma que chegue a resolver os problemas da sua natureza íntima. Não sabemos tudo, porque Ele é mais soberano, porque Ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele
confunde o Criador com a criatura, exatamente como o Arya, que pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecanismo que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que Deus concebeu. Então, nós paramos por aqui hoje, está aberto o comentário, porque daí já na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 2, né, para os elementos gerais do universo. São capítulos pequenos, a gente pretende talvez fazer um capítulo por estudo, né, para evitar de a gente entrar com temas divergentes no estudo. Então, agora está aberto aí as considerações e os comentários, né? Quem quiser comentar, que agora está liberado. Será que foi bom? Está bem claro o texto assim? Eu acho que fica claro, bem, o livro dos Espíritos é muito, a sequência de Kardec foi muito bem montada, né? Óbvio. E ele conseguiu avançar no raciocínio de um modo assim construtivo, né? As perguntas, sempre referindo a uma anterior, tal, para construir esse conceito de Deus, né? E isso fica bem claro. Eu acho que não há dúvida de que nós temos assim um material para solidificar esse conhecimento, essa da doutrina, né? Essa filosofia espírita, para que a gente consiga avançar aí nos assuntos futuros. Como base de tudo, o acreditar e confiar no Criador e deixar de lado essa preocupação em querermos entender mais do que conseguimos entender nesse momento que nós estamos ainda no subsolo da história, né? O edifício da nossa evolução, o nosso edifício é muito alto, né? Nós estamos lá no subsolo, ainda em expiações e provas, e até que galguemos aí um patamar de maior conhecimento, é o que temos aí para assimilar e procurar entender mais. Eu acho que essa primeira parte é palatável e tranquila de a gente compreender. Essa é a minha opinião. Paulo, queria comentar alguma coisa? Liga o meu microfone, Paulo. Isso. É que eu estou começando a estudar, né, a doutrina há bem pouco tempo, mas é bem interessante porque a gente vai entendendo, principalmente, eu estou lendo e acompanhando a questão do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora iniciando estudos, né, com o Livro dos Espíritos aqui. Mas é interessante como a gente vai vendo e discutindo questões que nos passam muitas vezes, né, durante o trecho já vivido, né, nesta vida aqui, por coisas muito ligadas à questão instintiva mesmo, do instinto, né? E quando a gente vai pensar no instinto, a gente acaba vendo que nada mais é do que a gente olhar para dentro da gente mesmo na busca de alguma resposta. E essa resposta, quando a gente acredita em Deus, quando a gente entende, né, o significado, né, de Deus como inteligência suprema, essa questão de Deus como força, Deus como energia, e a gente instintivamente olha um pouco para dentro da gente, em algum momento a gente vai buscar uma situação mais racional para explicar determinadas coisas. E nesse livro dos Espíritos aqui, Kardec, como o Eduardo falou, o Adam falou, ele coloca de uma forma muito ordenada e fica fácil, fica
sereno, né, dentro do que a gente pode ver. Esse aprendizado, a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, do saber, as coisas vão ficando mais leves, e a gente vê que de uma forma instintiva também, mas com fé, né, buscando trazer razão para as coisas, a gente acaba buscando o que vai nos aproximar, né, de Deus, o que vai melhorar, né, nós, enquanto seres humanos, e a questão dos espíritos, dentro dessa evolução tão necessária para que a gente possa progredir aí num caminho de luz. Bem bacana. Eu acho que até o texto ali deixa bem claro, né? Quando nas últimas ali, eu coloco ali que, olha, vocês colocaram é perfeito, ele colocou numa lógica assim, que até onde nós podemos compreender. Aí depois ele te coloca, olha, o importante é você entender que Deus existe. Mas não vai muito além disso, né? Não vai querer criar. Só falta para nós ainda significado, né? A Ana colocou essa, nós colocamos. Pô, chega um ponto aí que nós não temos ainda a capacidade moral, intelectual para entender, falta questões. Então vai até aí, e aí ele fala, olha, estuda você mesmo, né? Estuda suas imperfeições, né? Quer dizer, melhora você, tenta buscar você, e não entra em alguns debates científicos aí, né? Querendo, você vai chegar em conclusão nenhuma, né? O importante é entender que Deus existe e aqueles atributos, né? Então, o restante, quando nós chegamos na época que ele fala na questão lá que tiver tanta perfeição moral, intelectual, nós vamos perceber Deus, mas aí tem quantos milênios e quanto tempo, quantas encarnações teremos que ter, né? Senão a gente entra com alguns debates aí que não é para lugar nenhum, né? Portanto, é isso, Deus existe, acabou, né? O restante, né, aí as suas atributos. E é bom, José, me permita interromper um pouquinho, como é bom a gente saber e entender e sentir que ele existe, porque dá muita razão, né, para essa nossa passagem aqui. Eu tenho um comentário aqui, pegando o gancho de vocês, que é interessante que quando você vai estudando, por isso que eu falo, a gente indica muito, né, na Casa Espírita, o pessoal estudar, o pessoal se dedicar, né, e o estudo vai o quê? Em direção a isso mesmo, né, em direção a Deus, ao conhecimento do que é Deus, e vai ensinar você a perceber cada vez mais Deus dentro de si, né, entender melhor. Então, quanto mais se estudar, quanto mais se aperfeiçoar individualmente, né, de acordo com as suas reforma íntima, os esforços de melhoria, então aí que está, vamos dizer assim, a nossa proximidade cada vez maior de Deus, do entendimento do que é Deus, da gente sentir o que é Deus. Porque quanto mais a gente tiver entendimento dentro da doutrina, mais próximo dele a gente vai estar, eu digo assim, mais a gente vai sentir ele, mais entender ele, dentro de todo esse nosso muito ínfimo, a nossa evolução é muito lenta, então, mas mesmo assim, muito lenta, mas devagar indo, né? O que tem que se fazer é trabalhar para que isso aconteça, que eu entendo que seja através do estudo, do nosso esforço do dia a dia, do nosso autoconhecimento, automelhoramento, e esforço de fazer, né, o que Jesus já falou há tanto tempo, né, que nós conhecemos. E esse aperfeiçoamento nos deixa mais próximos de Deus e também o entendimento dele, né, do que é Deus. Penso que isso aí é uma consequência daí que a gente está comentando, né. Perfeito, né? A gente pode podemos ver Deus, nós podemos sentir através da natureza, de próprio ser humano, né? Você vê a própria criação, né? Olha, então você começa a perceber uma criança, você começa a perceber um animal, você começa a perceber ali a grandiosidade de Deus, você consegue sentir a presença de Deus de outra maneira, né? Então você olha a natureza, o amanhecer do dia, a chuva, então, aí você vai começando a entender que existe algo além daquilo que a gente entendeu. Mas agora entender como que funciona, ela falou, então vai demorar muito, né? E nós, como trabalhadores aí da Casa Espírita, entender a caridade, então quando a gente vê aquelas pessoas em dificuldade, a gente vai conseguir entender ali, né? Que ali também está um filho de Deus, ser humano. Até mesmo para os que estão em condições imorais aí,
difíceis, em erros, equívocos, né? Também é o irmão nosso que está doente, né? Doente moralmente falando, né? Mas mais cedo ou mais tarde ele terá que se integrar aí à lei divina e aprender as lições. E nesse, um dia todos nós seremos anjos, né? Necessitados. Então, mais cedo ou mais tarde, uns mais cedo, outros mais tarde, outros vão demorar mais. Mas é isso aí o caminho. Não tem outro jeito. Mais alguém? A Clarissa ficou quietinha hoje, não falou nada. Ah, hoje eu tô quietinha um pouquinho. Mas, assim, eu concordo ali com tudo que vocês falaram, né, com a Ana ali também. Assim, eu penso que à medida que a gente vai estudando, né, a gente vai conseguindo e fazendo a reforma íntima, né, eu acho que vai fazendo mais sentido esses ensinamentos de Jesus, porque a gente vai começando a sentir também isso, né, vai começando a fazer mais sentido tudo. Eu digo até por mim mesma, assim, sabe, quando eu comecei a estudar mais e comecei a entrar mais a fundo, assim, na doutrina, tudo, a estudar, eu comecei a poder sentir um pouco mais, né, do que eu sentia antes, que talvez não fazia tanto sentido como hoje está fazendo um pouquinho mais. É isso aí. É E isso isso que que você a... fa Ô, e Clarice, e desculpe. não, isso que o Pereira falou ali, né, é bem importante a gente para que a gente vai, né, tentar entrar mais a fundo, né, e tentar entender algo que é entendível, não está ao nosso alcance. É melhor mesmo a gente procurar, fazer a nossa reforma íntima, né, fazer as mudanças que a gente precisa interno, para a gente poder se entender primeiro, né, e poder sentir, né, essa, um pouquinho do que é essa energia que atua sobre nós, né. Que às vezes a gente não consegue nem compreender essa energia que atua sobre nós, é tão voltado que nós estamos para as coisas, né, materiais, para o dia a dia, né, e a gente acaba às vezes nem percebendo. É Então, quanto mais a justamente, gente se voltar para nós, né, se voltar para dentro de nós, né, sair um pouco do comando do nosso ego e tentar sentir, né, o nosso eu superior, né, se conectar mais com esta força, vamos dizer assim, mais a gente vai entrando nessa outra esfera aí que é desconhecida pra gente. corroborando aí com o que você está dizendo, Clarice, é justamente aí que você tocou num ponto bem nevrálgico, né? Porque essa mudança, esse interesse, esse esforço, melhor, que a gente faz é que dá a virada, né? É isso que valoriza e que mostra, daí você faz, puxa vida, eu não pensava assim antes, estou pensando agora, e você começa a, a se questionar mais e também enxergar melhor, né? E isso é o mais importante, é aí que há o crescimento, aí que há o entendimento, e é claro que estamos aqui para aprender, né? E, e sempre evoluir, isso é inexorável, né? Todos nós vamos evoluir, seremos um dia puros, espíritos puros, mas isso é lá na frente, mas a gente já tendo essa sementinha, dessa necessidade evolutiva, começa exatamente como você falou, você vai se sentindo bem e melhor, sempre, né? Eu posso só complementar mais uma coisinha, assim? E às vezes e assim, nesse processo aí, é tão engraçado, porque quando a gente, coisas que antes a gente respondia rapidamente e às vezes, era muito responsivo, hoje a gente começa a parar, né, avaliar antes de agir, né? Já não se tornando mais responsivo, já refletir sobre as coisas e dar uma resposta um pouco mais, às vezes, construtiva para alguma coisa, sem ser responsivo, né? Perfeito, eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai com o tempo, a gente vai aprendendo como você colocou aí, a olhar mais para dentro de nós, né? E prestar mais atenção na pergunta, às vezes, porque às vezes a gente responde e já começa a criar alguns conceitos, algumas teorias, algumas hipóteses aí que não tem nada a ver, né? Então, quando a gente vai estudando a filosofia espírita, a doutrina espírita, e a gente vai aprendendo a isso, a repetir um pouquinho mais, né? Responder. Puxa. E às vezes é melhor a gente falar assim, eu não sei. É melhor mesmo. Puxa, eu não consigo entender, não entendo isso. Então, porque às vezes as pessoas, nós estamos tão
vamos dizer assim, sendo cobrado muitas vezes pela sociedade, por tudo em volta de nós, ou pelas pessoas, e as pessoas acham que a gente tem a resposta para tudo, né? Se a pessoa pergunta, o que é Deus? Eu vou responder, claro, mas você compreende Deus? Não, na magnitude da palavra, não. Eu consigo conjecturar os recursos que eu conceito. Aí a pessoa já começa a criar umas respostas, começa a criar algumas respostas mirabolantes e tal. Não é assim, né? Eu acho que não é com você. Nós temos que tentar dentro de nós mesmos a resposta. Porque é aí que a gente está, né? Nós só vamos evoluir assim. A nossa reforma íntima mesmo, a nossa melodia, né? Aí que você falou, que estávamos comentando na aula passada, veja, esse entendimento de Deus é muito dentro daquilo que você está em termos de nível espiritual, lembra? É. Então, na verdade, cada um tem esse entendimento diferente conforme o seu nível de entendimento, e que, inclusive, vai depender do grau de estudo, de educação, de conhecimento, de busca de melhoria, de busca de domar as más tendências, as quais a gente veio para cá. Então, a gente até não pode nem julgar, porque aqui a gente vai ter que respeitar todo mundo, e cada um com o seu sentimento e a sua definição de Deus, né? E assim a gente vai estudando para conquistar o melhor da definição para nós, para cada um de nós, dentro daquele esforço que fizermos para nos aperfeiçoar, né? Mas eu acho ainda que a gente vai ter que respeitar todo mundo, porque cada um vai estar num nível diferente. Mas todo mundo em busca, né? Muito bom. É isso mesmo. A gente só leva em consideração as coisas assim do mal, né, a coisa que é errada, né, tá tudo bem. Agora, a questão desses conceitos de religiosidade, se ela faz isso, nós discutimos bastante no estudo passado, realmente, né, falamos isso, independente da religião que ela usa, da maneira que ela usa, se ela usa os santos, se ela usa, se ela acredita em Deus, e aquilo faz ela melhor, que ajuda ela a evoluir, para quem somos nós, né? Ela colocou, para que nós vamos ficar julgando ela porque ela segue isso, segue aquela religião, desde que aquilo faça o bem. Deixa bem claro isso também, né? Porque senão nós vai. Mas se for falar que para isso faz ela se bem e fazer o bem, foi feito, né? E aí esse cara colocou assim, tudo é uma questão ligada a duas questões, que é a questão da evolução moral e intelectual. E não é só moral também, né? Tem um grau intelectual que tem que ser nos dois sentidos, né? Conforme você vai evoluindo intelectualmente e moralmente, porque quando você evolui intelectual e moralmente, você consegue compreender mais racionalmente as coisas. Né? Então, você só vai moralmente, mas intelectualmente, às vezes, vai barrando, porque você tem que compreender as coisas no sentido racional, lógico, né? Entender por que é certo. Então, tudo depende mesmo disso, do grau intelectual e moral. É bem isso que eu quis dizer, Pereira, é isso aí. Porque, na verdade, aqui, a gente já tem esse discernimento. Veja, a gente pode dizer isso, ó. Nós vamos ter que respeitar e sem julgar. Então, a gente já tem esse discernimento. Isso é ótimo. A gente vai poder olhar para cada irmão e aceitar o que for dito para nós. E entender ele. Olha que bacana. Você vai poder entender melhor os teus irmãos. E não criticar. Mas, nossa, que bacana, ele entende dessa forma, mas olha como isso é bonito, dentro daquilo que ele pensa, né, e também tem um amor, tem um bom sentimento, isso que importa. Aquilo que ele falou, que ele fez, a atitude, enfim, seja o que for, e ele falou de Deus de uma forma que para você, vamos dizer que seja meio que absurda, mas não tem problema. A ação é que importa, o comportamento é que importa, o amor daquela pessoa, o sentimento dela. E a gente ter esse entendimento é maravilhoso. Isso faz parte da evolução, entendo eu, né? É isso aí. E até porque isso que a Ana está dizendo ali, né, dentro da casa espírita vai chegar pessoas de tudo quanto é religião, né, e assim, e Deus não tem uma forma de se apresentar apenas, nós estamos aqui estudando o Espiritismo, né, ele vai se apresentar em várias culturas, de maneira diferente, né, de formas diferentes, e cada um vai enxergar Deus de uma forma, e não está nada errado, né. É isso mesmo, Clarice, e a gente está há bastante tempo na casa espírita, aí, junto com o Pereira, aí nós estamos quantos?
quanto, Pereira? Uns 15 anos, sei lá mais. Eu estou mais de 20 anos, 25 anos. Então, veja, a gente já viu bastante coisa, então é bem bacana você poder, olha, a experiência é infinita, de pessoas que a gente consegue conversar e interagir, e você tem que agir e ajudar da mesma forma, com o mesmo amor, independente do que ela diga, pense, sabe? Então, isso é bem importante, isso que você falou, é bem importante. Na casa espírita, chega todas as formas assim, de pessoas com pensamentos diferentes e sentimentos diferentes, inclusive até meio que contraditórios, mas não tem problema, você vai até o ponto que você pode ajudar e faz o teu melhor. Até que porque Deus, não existe um Deus espírita, um Deus católico, um Deus muçulmano. Deus é Deus. Não é só no mundo terreno, Deus é no universo, né, de todos os outros planetas. Quer dizer, as leis dele são imutáveis, são iguais para todos. Então, não é porque vai ser um Deus aqui, porque eu vejo diferente lá nos japoneses, os orientais, os muçulmanos. Não, as leis de Deus são iguais para todos. A maneira que eles interpretam é a maneira deles. Porque senão nós temos essa maneira de acreditar, de trazer, né, para o nosso mundinho, né? Isso. É isso, vamos pensar diferente, né? Independente do credo, da religião, da onde que for, da raça, do universo, hein? Ué, a lei de Deus que ele coloca aqui é igual. Tanto faz aqui que nós sabemos que existe outros planetas, lá e vai ser igual, só que a maneira que eles vão compreender é diferente. Talvez lá não teve a presença de Jesus, que aqui no mundo terreno fez, mas tem outro, vai sentir a presença de Deus de outra maneira, né? Eles vão ver de outra maneira. Então, senão a gente fica muito. Eu acho bacana que a gente coloca, senão a gente fica olhando assim no nosso mundinho, né? Sou espírita, não pode ir. Por quê? Não, vamos entender que Deus é Deus, independente. Por isso que o Chico coloca claro, lá no Evangelho, deixa bem claro, o Espírito deixa bem claro, que não é fora do Espiritismo. O Chico vai colocar isso quando fala que está escrito lá, né? Fora da caridade não há salvação, não há evolução. Né? Se eu vou falar fora da Igreja Católica, tentou criar isso, né? Fora da Igreja não há salvação. Peraí. E os outros? Né? Então, nós estamos com o Espírito, até ficar esse dilema, não é? Fora da caridade não há evolução, não há salvação, vamos dizer assim, independente de que religião, né? Da maneira que ela vê, da maneira que ela segue, não é porque hoje ela não entende da maneira que nós entendemos que ela está errada, desde que ela usa aquilo para fazer o bem, está perfeito, né? Tudo bem, né? Não é fácil isso, hein? E nós acabamos sempre querendo trazer para o nosso lado, né? É complicado. Mais alguém? Eu só queria dar as boas-vindas para a Vitória. Oi, lindona. É que começou e a gente não teve tempo de dar um oi, então seja bem-vinda, Vitória. Obrigada, gente. Adorei o nosso encontro hoje. Estou aprendendo muito com vocês. E eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Eu penso muito, muito parecido, assim. Você sabe que eu tenho uma coisa assim comigo. A Ana até vai saber disso aí. Tem uma pessoa que eu trabalho com ela há bastante tempo junto, né? É uma fracassona, que eu faço o estudo junto. E a gente discute muito, briga muito. E eu tenho uma coisa comigo, quando a pessoa concorda muito facilmente com o que está sendo falado, eu já fico desconfiado, porque a gente tem que discordar também, né? Discordar sim, discordar do ponto de vista, né? Porque existe uma diferença entre, olha, a gente tem uma... Então, às vezes, quando eu entro no embate, às vezes, assim, não nessa aqui, porque está bem claro, mas é tudo. Quando não começa a discussão, eu provoco a discussão, porque eu acho que através da discussão que a gente vai conseguir aperfeiçoar e chegar na resposta. Né? Dar uma cutucada para... Né? O Eduardo, né, colocou os questionamentos ali. Então é isso, a gente tem que ter essas cutucão, assim, essas coisas assim, para a gente buscar atender todos os pré-requisitos, né? Da pergunta e da resposta da verdade. Bacana. Mas você pode discordar, não tem problema nenhum, não. Com certeza. Dessa vez eu não tive nenhum questionamento. Eu estava lendo assim, Daí eu via que o próprio Kardec tinha os mesmos questionamentos que eu estava tendo, né? Que eu não tinha terminado de ler, né? Porque o pensamento ele vai antes da gente
terminar de ler, né? Não sei, na minha geração é tudo muito rápido. E daí eu falava, não, o cara é bom mesmo. Ele sabe o que faz. É verdade, né? Muito bom mesmo. Mais alguém? Estamos no nosso horário. Se mais ninguém tem nada. Então, no próximo vamos começar o capítulo 2, né? Eu acredito que dá para a gente fazer capítulo por capítulo, daí fica bom a gente discutir o tema, né? Então, no próximo estudo, nós estaremos no capítulo 2, da primeira parte, né? E vamos passar discutindo, né? E quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Bom, eu vou fazer o seguinte. Se eu não me engano, a Adri está aí, a Carmen, a Ju. Então, eu vou convocar a turminha que não se manifestou hoje para pelo menos fazer oração, hein? Vamos lá, vamos ver se tem alguém. Vamos trabalhar. Com a Ana ninguém tem vez, hein? Tem que trabalhar aqui, mulher, tá louco? Bom, eu faço. Primeiramente, levar os nossos pensamentos, relaxar a nossa mente, o nosso corpo, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais este momento de luz, de aprendizado, que possamos levar para as nossas vidas os ensinamentos aqui recebidos, fortalecendo a nossa fé e o nosso desejo de servir ao bem, e que possamos sempre nos reunirmos com muito ânimo, alegria, trazendo esclarecimento aos nossos irmãozinhos, mas principalmente a nós. As nossas dúvidas, esclarecendo e trazendo sempre a paz, o amor e a tranquilidade. Que assim seja. E todos tenham uma ótima noite.